Olá, moçada. Bom, nós vimos alguma coisa de genética de populações, né, na aula passada. Genética de populações basicamente olha em termos de frequência alélica e frequência genotípica e vê o que acontece, né, com essas frequências de acordo com diferentes forças que atuam sobre elas, né? Mas não tem a preocupação de falar da característica fenotípica, né? Eles estão preocupados com genes. A genética quantitativa é que faz isso, né? Que agora vai ligar esses genótipos, esses efeitos de alelos, né? Com com os fenótipos de interesse. Tá? Então, hoje começamos agora com essa parte de genética quantitativa. E nós vamos tratar hoje, nessa aula, da decomposição de variância de Fischer. Tá joia? Eu vou tirar aqui a minha imagem para não ficar, vocês não ficarem sei lá, perdida comigo. O que nós vamos fazer? Deixa eu colocar o laser aqui. Laser pointer. Joia. Então, vamos falar agora de genotypic values e population mean, the average effect of an allele and the average effect of an allelic substitution, a substituição de alelo. E aí nós vamos decompor o valor genotípico e começar a ver na parte aditiva, né, os valores de genético e de dominância, né, a parte aditiva e de dominância. Tá? E no final vamos falar um pouco de epistasia. Isso aqui, se vocês quiserem uma leitura adicional, obviamente o livro do Falconer foi sempre o clássico, né, que hoje é Falconer e Mackay, os capítulos 7 e 8. E depois o livro do Lynch no Walsh, que já seria algo mais moderno, também muito bom nessa área. E agora, mais atualmente, o ano passado saiu o livro do Walsh e Lynch, né? Então, a verdade, eu confesso para vocês que essa primeira parte de genética computativa não é simples, né? Assim, a gente vai olhar agora os conceitos, dá a impressão que é bem tranquilinho, mas no fundo, quando a gente para pensar, a gente confunde as coisas. Então, eu, assim, assisti aula, li e reli para a coisa sedimentar, né? Então, eu espero que você também. Não acredite que com uma única aula tudo isso aqui vai estar claríssimo na sua cabeça, né? Ainda mais com o professor que você tem. Bom, vamos começar com o modelo básico de genética quantitativa, que diz que o fenótipo, né, quando você está medindo qualquer característica complexa, você tem um componente genético e um componente ambiental, certo? Nós vimos as características mendelianas, lá da cor da galinha. O fenótipo é dictado pela genética e não tem qualquer efeito de ambiente, né? Se está calor, está frio, o que comeu, doença, né? São aquelas três cores. Mas aqui nós vamos ter sempre esse componente de Dibai. É o modelo mais simples, aditivo, depois você pode falar numa interação genótipo-ambiente, tem outras coisas também, né? Mas vamos começar do mais fácil. Vamos pegar um único marcador, um único gene, né, afetando a característica fenotípica. Então, nós temos 2 alelos e, portanto, 3 genótipos. E vamos colocar a escala do fenótipo aqui na linha horizontal. Tá? Então, esse valor aqui, M mais A, que é o valor esperado do fenótipo do azão-azão, M mais D, que é o valor esperado do heterozigoto, e M menos A. Como é que eu tenho aqui que são esse M, A e tal? Se eu pegar o indivíduo azinho, a média com o indivíduo azão, eu tenho esse ponto médio M. Tá? E isso te dá esse valor de A. E o D, que vai ser de dominância, vai ser a distância do heterozigoto para esse ponto médio entre os homozigotos. Tá certo? Então, está aqui o valor genotípico do azão, o valor genotípico do azinho, e dividido por 2 para te dar o M. Tá certo? Se não tiver dominância, D for igual a 0, o heterozigoto é exatamente a média dos homozigotos. Tá? E se a gente quiser escrever o D, essa dominância, como K, uma proporção, né, do A,
Então, a gente tem, se o K for igual a 0 é não dominância, se o K for igual a 1, significa que esse heterozigoto é igual ao homozigoto azão, vai ser a dominância completa. Qualquer coisa menor do que 1 aqui entre 0 e 1 vai ser a dominância incompleta, e se for maior do que 1, o heterozigoto dá o maior valor genotípico, nós temos a superdominância. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui com o gene DGAT, que é um major gene, né, que afeta um gene maior que afeta a gordura, a concentração de gordura no leite. Então, vamos dizer que tem os indivíduos azão, heterozigoto, KK, e essas são as proporções da gordura. Então, o valor de M, a média do 3,5 é 4 aqui. O valor de A, eu pego o homozigoto maior com menor, divido por 2, né? Dá 1 nesse caso. E a dominância, que vai ser o heterozigoto, menos o ponto médio entre os homozigotos, 0,5, tá certo? Bem simples. Como é que a gente sabe a média da população? Olha que interessante, porque eu tenho os valores genotípicos dos 3 genótipos, mas agora, de acordo com a frequência alélica e, portanto, a frequência genotípica, a média da população vai mudar, né? Por isso que quando em genética, quando a gente pega um modelo linear, está modelando qualquer coisa e tem um intercepto, não é correto falar que aquilo é a média da população, principalmente se não for uma amostra aleatória, né? Se eu estiver amostrando indivíduos de diferentes famílias ou extremos, é um intercepto, mas não a média da população, porque a média depende da proporção a frequência, né, de indivíduos em cada genótipo. Então, só se for uma amostra aleatória mesmo que vai estar representando isso. Mas vamos dizer que P e Q são as frequências alélicas, como nós tínhamos, assumindo equilíbrio de Hardt-Weinberg, então aqui as frequências, e esses são os valores genotípicos. A média, a gente sabe que é frequência vezes o valor observado, valor da variável, né? Então, cada um dos 3 valores com a frequência ou a probabilidade de ocorrência. Então, dá isso aqui, ó. A média da população vai depender não só dos valores de A e D, e de M também, né, dos 3 valores genotípicos, mas depende, obviamente, da frequência alélica na população. Assumindo o Hardt-Weinberg equilíbrio, isso já, então, se você me dá o valor das frequências alélicas, a gente já tem as frequências genotípicas, né? Mas, no fundo, depende das frequências genotípicas, de maneira que se não for o Hardt-Weinberg equilíbrio, nós temos que escrever isso aqui como uma função das frequências genotípicas. Mas assumindo Hardt-Weinberg equilíbrio, a gente pode simplificar em termos de frequências alélicas, né? Então, para o exemplinho de GET, nós temos a proporção dos alelos, vamos dizer 0,6 e 0,4, então dá 4,29. Se você disser que tem mais a frequência 0,6 do alelo K, agora deu 4,69. Tá? Tentem fazer essas continhas aí. Agora vamos falar do efeito médio de um alelo. Então, a gente tem que pensar agora, né, no efeito de um alelo sendo transmitido para outra geração. Então, não interessa a dominância, não interessa nada que não for aditivo, é o alelo por si só que ele vai passar, né? Então, quando a gente pensa nessa definição de média, né, do efeito médio de um alelo, assim, podemos pensar de 2 maneiras. É a média do efeito de um alelo que você está interessado, vai ser a média da população de indivíduos, vai ser a diferença, né, da população de indivíduos que receberam aquele alelo de um dos pais e o segundo alelo de um outro pai, né, da mãe, aleatoriamente, né? Então, assim, a gente vai querer ver indivíduos filhos de né, a progênie de um indivíduo total, de qualquer, que receberam o alelo que eu estou querendo calcular o efeito, né? O outro alelo vem ao acaso da população, comparado com a população, tá? Ou a segunda maneira de pensar é você pensar todos os gametas que carregam um alelo que você está interessado, o outro gameta seria aleatoriamente da população, então é a média desses genótipos da população
de interesse. Tá? Vamos fazer um exemplinho aqui que vai ficar mais claro. Justamente quando fala em palavras, às vezes não fica tão claro. Mas vamos dizer que você está querendo calcular o efeito médio do alelo A. Vamos chamar esse efeito de alfa A, razão. Né? Então, nós queremos os indivíduos que receberam um azão, eles têm o azão, e o segundo alelo vem aleatório da população. Né? Então, o segundo alelo vem do outro pai ou mãe, com a probabilidade da frequência alélica na população. Então, eles vão ser azão com probabilidade P, ou azão-azinho com probabilidade Q. Né? Um azão vem, é o que eu estou fixando, que veio, recebeu de um pai, e do outro, o outro alelo vem aleatoriamente. E esses são os valores genotípicos. Então, de novo, probabilidade vezes o efeito, né? Então eu tenho probabilidade P vezes o efeito, o valor genotípico, probabilidade Q vezes o valor genotípico, me dá a média dos indivíduos que receberam esse azão de um dos pais. Agora eu faço a diferença dessa média desse grupo com a média da população, que nós tínhamos já, e esse então me dá o efeito médio do alelo azão. Tá certo? A mesma coisa para o azinho. Pode seguir aí e dar a mesma. Então, depende do efeito aditivo e da dominância e, obviamente, das frequências alélicas, tá bom? Então, notem isso, né? Que o azão, o efeito aditivo e o dominância são constantes, né? O efeito nesse gene, mas eles dependem da frequência alélica. Então, os efeitos, não é só o efeito do gene, mas é o efeito do gene em determinada população, tá certo? Tem essa dependência da população. Aí vem outra definição tão importante quanto, que é o efeito de substituição do alelo. Porque quando você fala qual que é o efeito de eu receber um azão, que é o efeito médio, mas para eu receber um azão eu tenho que tirar um alelo, né? Porque é diploide, você tem dois alelos. Então, qual é o efeito de eu substituir um alelo pelo outro? Tá? Então, é essa a definição aqui, e é justamente dado então, pelo efeito do azão menos o azinho. Então, você tira um azinho para pôr um azão, né? E aí você tem essa diferença. E, de novo, o efeito genético A e D e as proporções, as frequências alélicas, tá bom? Então, e outra coisa, a gente pode expressar a média, os efeitos médios, né, em termos da substituição. Então, o efeito médio do azão é a frequência do azinho vezes alfa, e o efeito de substituição do azinho é o menos P vezes o alfa. Tá bom? E, para qualquer locus, a média dos efeitos é zero. Se eu pegar esse e somar com esse, vai dar zero, tá bom? Estou escrevendo esse dessa maneira, escrevendo esse alfa A dessa maneira, e tenho zero aqui. Bom, agora chegamos então para definir o que é o breeding value. Então, como os pais, cada pai passa um alelo para baixo, nós estamos pensando num único gene, né? Então, o que você vai somar é o efeito dos alelos, né? Então, qual que é o valor genético de um indivíduo que é azão-azão? Ele tem duas vezes esse efeito de substituição do azão, do azão, né? Ele vai sempre passar um azão para baixo. Esse aqui vai sempre passar um azinho para baixo, e esse vai passar um azão ou um azinho, tá? Então, essa é a definição. O valor genético de um animal é a média, a soma dos efeitos médios desses alelos, tá? Desculpa, não é a substituição, né? O efeito alfa-azão e alfa-azinho, né? Então, para um único locus seria isso. E a verdade é que nós vamos ver aqui para múltiplos, deixa eu achar o próximo slide, que se você quiser para múltiplos loci, né, muitos loci afetando a característica, você vai somar os efeitos médios de todos os alelos, de todos os genes afetando aquela característica. Qual que é a esperança do valor genético? É zero.
né? E a gente vai chegar no modelo misto, vai estar modelando lá os valores genéticos, né? O breeding value, a gente assume uma normal centrada em zero, né? Então, faz sentido mesmo, né? Então, sempre tem os alelos positivos e negativos, na média é zero, tá bom? Então, por caso de um único locus, 3 genótipos nesse caso, você soma e dá zero mesmo, tá? E, de novo, é interessante lembrar que o valor genético, então, do animal, é não só o animal, mas na população que ele está. Porque depende da frequência alélica. Então, se você é um indivíduo azão, vamos dizer que o azão é um gene muito bom. O azinho é ruim, o azão é bom. Então, você tem azão. O seu valor genético numa população onde a frequência do azão é baixa, é muito maior do que azão numa população onde, vamos dizer, o azão está fixo já, né? Então, você carregar o azão quando ninguém tem o azão é muito melhor, te dá um breeding value muito maior do que se você tem o azão e todo mundo tem azão, né? Bom, aqui estou mostrando para vários loci, né? A gente soma os efeitos médios de todos os alelos, né? Dos dois alelos across em todos os genes, tá bom? E outra maneira de a gente ver o breeding velho é como duas vezes o desvio médio da offspring, da progenie em relação à população. Tá? Se eu pegar, então, um indivíduo qualquer, vamos voltar aqui, esse indivíduo, azão, o breeding velho dele é 2Qzinho alfa. Significa que, numa determinada população, com essa frequência alélica P e Q, se eu acasalar esse indivíduo azão, muitas vezes, e pegar, né, acasalar ao acaso, e pegar a progenie, a média da progenie vai ser metade disso aqui. O breeding value do indivíduo é duas vezes o deviance, a diferença da progenie em relação à população. É isso que eu estou falando aqui. Ok? Então é importantíssimo, né? Em melhoramento genético, a gente quer sempre saber o valor genético, o breeding value, né? O mérito, o valor de cria, como se fala em português, daquele indivíduo, dos indivíduos, né? Para selecionar os melhores. E outras coisas, assim, é muito útil mesmo, né? Vamos dizer que se você tem um macho com breeding value 10, né? E a fêmea com um breeding value -2, então eu sei que a progênie é esperada de ter. Esse vai ter progênie 5 unidades a mais, esse aqui progênie menos 1 unidade em relação à média da população. Na verdade, você faz a média do breeding value dos pais, né? Parent average, e isso te dá, então, o desempenho da progênie, né, esperado na progênie, em termos de desvio da população. Tá certo? Bom, agora, bom, acho que vai complicar um pouquinho mais, mas vamos fazer a decomposição, né, de Fischer do valor genotípico. Então, o Fischer escreveu, isso aqui foi há 100 anos atrás, o valor genotípico como, né, de um indivíduo que tem os alelos I e J como um intercepto mais os valores médios dos dois alelos e mais um resíduo aqui, que na verdade é o desvio de dominância. Tá? Esse intercepto é justamente a média da população. Você pega a frequência de cada um dos genótipos vezes o valor genotípico. E os alfas são os efeitos médios que a gente discutiu. E esse delta, na verdade, é G menos esses três componentes, né, que vai dar o desvio de dominância. Se a gente quiser enxergar isso melhor como uma regressão, vamos escrever da seguinte maneira. Se a gente colocar aqui alfa J menos alfa I, então eu somei um outro alfa I, fica 2 alfa I e alfa J menos alfa I, e vezes N, que é o número de alelos, o número de alelos do J, né, do AJ. Então, vocês vão ver o que estamos fazendo aqui. Então, fica uma regressão que é isso. Ó, o valor genotípico, que é a minha variável resposta. Eu vou colocar tudo isso aqui como sendo um intercepto. E esse aqui é o slope, que vai ser justamente o efeito de substituição. E o valor
N aqui, que é o número de alelos, pode ser 0, 1 ou 2. Né? E o termo, o residual. Então fica assim. Ó. Esse, em vermelho aqui, eu tenho os 3 valores genotípicos para indivíduos que não têm nenhuma cópia do A, ou uma ou duas. Né? Seria o AJ que estava falando antes. Né? Vamos dizer, aqui é azão e azinho. Estou contando o indivíduo, os alelos azões. Então, indivíduo azinho, azinho é 0, heterozigoto é 1 e aqui 2. E a regressão que a gente está falando é essa aqui. Tá? O intercepto, então, quando é 0 aqui, o intercepto começa já com a média mais 2 alfa azinho e vai subir uma unidade, que seria o slope, que é justamente o efeito de substituição. Eu tirei agora um azinho e coloquei um azão. Vim para cá. E vim para lá, né? Mas a regressão, o predito seria esse. E mais um efeito de substituição, trocando um azinho por outro azão. Tá? E veja que, então, se a coisa não for completamente aditiva, mas nesse caso tem dominância, então existe um efeito, um desvio de dominância, que é dado por isso aqui. Ó. É justamente o delta. Tá? Deltazão, azão, vai ter um deltazão, azinho, um deltazinho, azinho. Tá? Então é uma regressão. E essa parte aqui, né, de 2 alfa mais esse intercepto vezes o n, então dá 2 alfa 1, o alfa 1 mais o alfa 2 e 2 vezes o alfa 2 para o n igual a 0, 1 ou 2. Tá? E então, se tiver tudo aditivo, não vai ter efeito de dominância. Quando tiver dominância, vai ter esse efeito. Agora, uma coisa que é surpreendente, até o efeito de substituição, que nesse caso aqui, né, seria positivo, né, quando a gente troca azinho por azão, a verdade é que se houver sobredominância, se esse valor genotípico for acima desse daqui, ó, a frequência alélica pode até mudar o slope, em termos do sinal do slope. Tá? Eu tenho um exemplo aqui para te mostrar. Vamos supor que eu tenho, então, esse sistema aqui de overdominância, né? O valor genotípico maior é do heterozigoto, e vamos dizer que o ponto aqui, a dimensão, o tamanho dessa circunferência é proporcional à proporção de cada um dos 3 genótipos. Então, vamos dizer que tem muito indivíduo azão, alguns azão-azinho e muito pouco azinho-azinho. De maneira que esses 2 pontos dominam a regressão. Então, eu tenho, nesse caso, um efeito de substituição negativo quando eu troco azinho por azão. O mesmíssimo valor genotípico, os mesmos 3 valores genotípicos, mas agora a proporção dos indivíduos azinho-azinho, a frequência alélica do azinho é muito maior, então tem mais indivíduo aqui, mais um tanto aqui, mas muito pouco lá. Então veja que é crescente a regressão agora. É interessante isso, né? Então veja que um indivíduo que tem um valor genético positivo num ambiente, ele pode ter negativo no outro. Né? Vamos supor, nessa população, os indivíduos que são azão-azão são os que têm o maior breeding value. Quando você vai para uma outra população, eles têm o menor breeding value. Então, nessa população, a seleção vai favorecer indivíduos azinho-azinho, porque quer aumentar o número de heterozigotos. Né? Numa população dessa, a seleção vai favorecer o azão-azão, também para aumentar o valor de heterozigoto, a quantidade de gente lá. Certo? E até num caso específico, com determinada, uma única distribuição aqui genotípica, assumindo o Hardy-Weinberg equilíbrio, mas tem determinadas proporções que vai te dar um slope igual a 0, de maneira que o breeding value é idêntico dos 3, não tem resseleção nesse caso. Os três genótipos vão estar produzindo progênies que são do mesmo valor médio, né, em relação da população. Tá? Então, nesse caso, lógico, se o drift atua, qualquer outra força e muda a frequência genotípica, aí já começa a seleção para um lado. Né? As dominâncias, vamos discutir um pouquinho das dominâncias, desvio de dominância. Então, as frequências são essas, o valor genotípico é esse, a média é esse, e o breeding value que nós tínhamos dado é esse, de maneira que os desvios são esses daqui. Tá? Então, agora eu vejo a frequência vezes o desvio de dominância de cada um dos 3 genótipos, que está aqui,
e vai ser 0 também, a média, né? E, obviamente, nesse caso, eu tenho o valor D, além da frequência alélica, né? Caracterizando os desvios de dominância. Então, se eu pegar os indivíduos azinho, azinho, por exemplo, nós temos o valor, o desvio da dominância, né, vai ser o valor genotípico, menos o intercepto e o breeding value deles, seria o valor predito na regressão, então dá esse desvio aqui. Tá? Como que você chega em cada um desses desvios? É só fazendo essa operação para cada um dos 3 genótipos, tá bom? Se quiser pausar aqui e verificar para o azão, azinho, e para o azão, azão, faça isso. Bom, vamos particionar agora a variância. Então, vocês lembram que a variância de uma soma de variáveis é a soma das variâncias, né? Mais 2 vezes a covariância entre elas. E se for a diferença entre 2 variáveis, a variância é a soma das variâncias menos 2 vezes a covariância. Aqui nós vamos assumir que a covariância é 0. Tá? Então, não existe uma covariância de genótipo ambiente. Tá? Isso é típico que a gente assume em programas de melhoramento e é isso que a gente deseja. Né? Quando tem uma situação de tratamento preferencial, por exemplo, que determinados indivíduos de determinados genótipos recebem um tratamento diferenciado, aí você gera uma covariância. Isso não é bom, né? A gente quer ter indivíduos todos dados ao mesmo tipo de ambiente, né? Não favorecer nenhum genótipo. Agora, se os indivíduos que nascem com a estrela branca na cabeça têm uma dieta melhor, você pode estar gerando uma covariância de genótipo com o ambiente, né? Ou indivíduos que são filhos de um touro que você pagou muito mais no sêmen, aí você trata melhor esses bezerros, você está impondo uma covariância, né? Mas vamos assumir que não tem então essa covariância, é importante isso. E também estamos assumindo que não existe interação genótipo-ambiente. Isso aqui a gente vai tratar mais para o final, né? Então que o valor genotípico do indivíduo não depende do ambiente onde ele está, tá certo? Pelo menos a diferença entre os valores genotípicos dos 3 genótipos não muda conforme você muda o ambiente, certo? Então, vamos decompor isso. O valor genotípico também, a gente tem a média mais o A e o D, que são as variáveis aleatórias. Então, a variância do valor genotípico é a variância aditiva mais a variância de dominância, também assumindo não covariância entre os dois, tá? E vamos fazer essa decomposição. Lembrem-se que quando você fala de uma variável com a média igual a 0, a variância é igual à esperança do quadrado, não é? Quando você pega, qual que é a variância de uma variável? A esperança do quadrado da variável menos o quadrado da esperança. Mas se a esperança é 0, então é o que nós estamos usando aqui. Então a variância é simplesmente a média do quadrado. Tá? Então, a variância aditiva, nós temos os três frequências, P2, 2PQ, Q2, e os breeding values. Tá? Então, a variância dá 2PQ alfa ao quadrado, que você pode escrever dessa maneira. Se a dominância for 0, então isso aqui vai para 0 e a variância fica 2PQA. Né? E a dominância? Mesma coisa, as frequências e os valores. Então, a variância, a dominância fica igual a isso aqui. Tá? Uma coisa que é interessante é ver que a variância de dominância é simétrica em relação à frequência alélica. Olha só. Vamos pensar um dos alelos aqui, a frequência de 0 a 1. Se você não tiver dominância, a variância aditiva, nesse caso, é simétrica. Veja que é 0,5. Então, nós estamos vendo essa variância quando D é igual a 0, 2PQ alfa, 2PQA, nesse caso. Né? Quando tiver dominância completa, por exemplo, então a variância aditiva está em azul, a variância total, né, genotípica, está em preto, e aqui a variância de dominância. Veja que ela é simétrica sempre. Aqui a aditiva já não é simétrica. Né?
E dominância incompleta e aqui pura overdominance. Não tem nada de aditivo. O A é zero e a dominância. Mas mesmo aqui, você vê que é interessante, porque a gente vai ver isso para frente, vocês vão ler papers que as pessoas tentam estimar a variância de dominância e outras coisas, epistasia e tal, mas o aditivo domina quase sempre. Por que que é isso, né? Principalmente em populações com seleção, onde as frequências alélicas são próximas, são altas ou baixas, né, próxima de 0,1, né, próxima de 1 ou próxima de 0, né? Um alelo é alto, outro é baixo. Então, a gente está sempre pensando mais nas extremidades, não na parte central da distribuição, né? Então, veja, se você tiver com 0,1 de frequência alélica, 0,1 para um alelo e 0,9 para o outro, mesmo com uma dominância completa, a variância aditiva é quase igual à variância total, né? Sobra muito pouco para a dominância. Tá? A exceção se for para esse lado aqui, onde a frequência do azão é o maior. Né? Então, a frequência de dominância vai ser maior do que a de A. E quando você pega a dominância incompleta, olha só, a aditiva é quase que pega tudo, né? Da genotípica. E quando o A é zero, não existe efeito aditivo, existe só efeito de dominância, a variância aditiva ainda domina para valores baixos de frequência alélica, de 0 a 0,1 ou de 0,9 a 0,1. Né? Então é interessante ver isso. Vamos a covariância entre aditiva e dominância, nós falamos que é zero, mas se a gente pegar aqui, né, as frequências dos três genótipos, o efeito aditivo ao breeding value e a desvio de dominância, e você vê que realmente é zero. Tá? Por definição estou usando a definição de covariância. Né? E para um locus único, né? Então, a frequência genotípica é a variância aditiva mais a de dominância, mas se você pensar em vários loci, né, afetando a característica fenotípica, você vai somar a contribuição, né, a variância aditiva de cada um e a variância de dominância de cada um, assumindo equilíbrio de ligação e não epistasia, tá? Fica dessa maneira simplificada. Se tiver link a desequilíbrio, ou se tiver epistesia, nós vamos ter termos adicionais aqui. Vamos falar de epistasia rapidamente, e acho que esse é o último tópico dessa aula. Então, a interação genótipo-ambiente, dizendo para a gente que quando você pega a diferença entre valores genotípicos, né, entre os três genótipos ou mais, ele é constante em diferentes ambientes, se não tiver a interação genótipo-ambiente. Se tiver uma interação genótipo-ambiente, mas não muito drástica, essas diferenças vão alterar. Né? Mas pode ser que o ranking, né, o ranqueamento dos genótipos ainda não muda. Mas em casos extremos, pode até ser que o genótipo azão é o melhor para um ambiente e você muda de ambiente e o azinho passa a ser o melhor. Né? Não por causa das frequências alélicas. Né? Nós estamos falando de realmente mudar o efeito médio dos alelos, mudar o efeito genotípico mesmo, né? Mudar o ranqueamento dos valores genotípicos quando você vai de um ambiente para o outro. E nesse caso, então, se eu for decompor a variância total do fenótipo, tem a variância genotípica, mais a variância residual, se existir essa covariância entre genótipo e ambiente, e mais a variância de epistasia. Tá? Epistasia, só para lembrar vocês, então, o efeito de alelos em um locus dependem do genótipo em outro locus, né, que está interagindo com eles. Então, nesse aqui é um caso simples, né, e real em ratos. Então, nós temos dois genes, um com dois alelos azão-azinho e outro com dois alelos cezão-cezinho. Tá? Então, aqui são todas as combinações, se eu acasalar indivíduo azão-azinho, cezão-cezinho, azão-azinho, cezão-cezinho, então dois F1s, vamos dizer, e aí eu tenho todas essas possíveis combinações.
Veja que interessante. Se o indivíduo for Czinho, Czinho, ele é branco, independente do genótipo do alelo, do gene A. Tá? Ele pode ser azão, azão, pode ser azão, azinho, pode ser azinho, azinho. Então, não existe o efeito desse gene A se o indivíduo for azinho, azinho. Agora, se ele for Czão, alguma coisa, ele não é branco. Né? Ele tem uma pigmentação. Se ele for azinho, azinho para esse gene da pigmentação, da cor, ele é preto. Ou qualquer outro genótipo, azão, azão ou azinho, azinho, ele é esse agut. Né? Então é isso, tem um gene que fala se o indivíduo é albino ou é pigmentado. E dominância completa. Né? O recessivo é o Czinho, Czinho, albino. Todos os outros são pigmentados. Mas aí vem um gene que dá a cor marrom ou preta. Né? E também é dominância completa. O azinho, azinho é recessivo, dá o preto. O azão é o dominante, dá o agut. Bom, se a gente for pensar em mais do que um locus, né? Então vamos pensar que tem, que nem nós mostramos aqui, dois genes, A e B, e tem uma interação. Né? Então a gente vai decompor agora o valor genotípico como uma média mais o efeito aditivo de cada um deles, a média de cada um desses alelos, mais dominância, e depois as interações. Interação pode ser aditivo com aditivo, pode ser aditivo com dominância, pode ser dominância com dominância. Tá? Então, explicando aqui, interação de um alelo num locus com um alelo no outro seria aditivo-aditivo. Interação de um alelo num locus com a combinação de alelos no outro é aditivo por dominância. E a interação da combinação, né, de alelos num locus com combinação de alelos no outro locus seria dominância por dominância. Bem, então fica esse aqui, a gente somando tudo que é aditivo, tudo que é dominância, aditivo por aditivo, aditivo por dominância, dominância por dominância. Então, quando a gente for fazer decomposição das variâncias, é isso. Mas, de novo, a gente, em geral, exceto com um cruzamento, onde você está que nem F2, você está forçando todos os alelos estarem com 0,5 de frequência, em geral, a variância aditiva domina, porque as frequências alélicas estão mais próximas de 0 ou de 1, né? Pelo menos nas populações de interesse zootécnico que a gente tem. Bom, era isso que eu queria discutir com vocês. A gente vão marcando as perguntas que vocês têm para a gente, quando a nossa sessão, né, quando a gente for conversar. E eu encontro então vocês na sessão, na live session ou na próxima sessão gravada. Tá bem? Um abraço a todos. Tchau, tchau.